Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cris e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu consegui comprar o meu carro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo toda semana com vlogs e receitas e dica de economia doméstica para você economizar no seu dia a dia e realizar os seus sonhos. Gente, como vocês sabem, eu sou nordestina. Eu vim morar em São Paulo em 2008 e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a morar de aluguel. Foi um período de uns 3 anos que a gente ficou no aluguel e logo depois construímos essa casa aqui, né, na comunidade onde viemos morar. E em 2012, a minha filha nasceu. E aí, todo aquele processo, né, do pós-parto, depois dos médicos, vacina e febre e resfriado e nascedente, essas coisas todas, e a minha vida era muito corrida. Então eu trabalhava e deixava ela na escola, e assim o percurso de onde eu moro até a escola dela e até o meu trabalho, eu levava em média, gente, de 3 horas para fazer isso. 3 horas para vir, 3 horas para ir, 3 horas para vir. Então era na média de 6 horas por dia entre casa, trabalho, casa. E aí todo mundo que me via naquela correria falava pra mim: olha, você precisa comprar um carro, você precisa de um carro. E confesso pra vocês que eu ficava muito chateada quando as pessoas falavam isso. Eu me sentia cobrada e também eu tinha uma crença limitante, porque para mim ter carro era coisa de rico e eu não era rica. Então eu falava para as pessoas: eu sou pobre, eu não posso ter um carro. E as pessoas falavam pra mim: não é luxo, é necessidade. Para você é necessidade. Como que você fica com essa criança para cima e para baixo 6 horas por dia dentro de um ônibus, andando, enfim, se locomovendo para ir trabalhar e para voltar para casa? Eu me sentia cobrada, mas também é uma crença limitante, porque na minha cabeça o pobre ele não tem direito a carro, ele não tem direito a casa, ele tem direito sempre ao resto dos outros, sabe? Aquilo que alguém não quer mais dar para ele. Na minha cabeça era isso. E aí, com o passar do tempo, aquilo foi me incomodando, aquela minha necessidade de ter um carro e a minha angústia de estar 6 horas por dia me locomovendo para ir trabalhar e para voltar para casa. Até que um dia, gente, era um final de tarde, eu voltava do trabalho com a minha filha, né? E eu do trabalho, ela da escola. E aí a hora que eu cheguei aqui perto de casa, assim, pra minha casa numa ladeira. E a hora que eu olhei assim, aquela ladeira imensa na minha frente, eu tava super cansada, muito cansada mesmo, sabe? Quando você tá esgotada. E eu olhei para aquela ladeira, eu olhei para minha casa e eu vi que eu tinha que andar, né, subir aquela ladeira inteira assim. Sabe quando você tá esgotada? Aquela hora eu chorei. Eu simplesmente chorei. Eu olhei para a ladeira e comecei a chorar, a lágrima começou a cair. E na minha cabeça eu falei para Deus: Deus, tu sabe do que eu preciso. Eu não vou falar mais nada, mas tu sabe o que eu preciso. Gente, eu tava tão cansada que parecia que aquela ladeira para mim era como se eu fosse andar 10 quilômetros, sabe? De tão esgotada que eu estava. E naquele momento eu falei para Deus: tu sabe do que eu preciso. E só isso eu pensei comigo. E aí passou-se o tempo, eu fui na casa da minha enteada, aí ela falou assim: o primo do meu marido tá vendendo o carro. Eu conhecia essa pessoa de vista, né, de festa, assim, da casa deles. Tá vendendo o carro e o meu marido falou que é a sua cara. Aí ele te mandou as fotos, ela me perguntou, eu falei não. Aí ela pegou o celular dele e me mostrou as fotos do carro, né? Eu gostei do carro, achei legal. Aí ela falou assim: ele tá pedindo 10 mil. Eu falei: caramba, mas eu não tenho. Aí ela falou assim: não, conversa com o meu marido, né, primo dele, quem sabe, pede pra ele conversar. Aí nesse meio tempo, né, o marido dela acordou, aí ele falou assim: nossa, eu até comentei com a minha esposa, né, que esse carro é a sua cara. Na hora que ele me mandou as fotos falando que tá vendendo o carro, eu pensei em você. Aí eu falei: mas eu não tenho o dinheiro, né? Ele falou assim: não tem problema, vamos conversar com ele, quem sabe. Aí ele ligou pro primo dele e ele falou assim: manda ela vir aqui, traz ela aqui pra gente conversar. Aí ele falou: no sábado a gente vai lá. Então no sábado ele me levou lá. Aí, quando eu vi o carro, eu gostei, a Sofia ficou apaixonada. Aí ele falou assim: vai dar uma volta nele. Aí o marido da minha enteada foi com a gente deu uma volta, conheceu o carro. Aí o marido dela falou, da minha enteada falou: Cris,
eu te indiquei o carro porque eu acho que ele é a sua cara, eu conheço o carro, eu sei do que eu tô falando. É um carro bom pra você, pra ser o seu primeiro carro, é assim, é perfeito pra você. Aí o rapaz falou assim, olha, quando ele me falou de você, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho muito apego a esse carro, ele é muito importante pra mim, e eu não queria que ele ficasse na mão de um desconhecido, eu queria que ficasse na mão de alguém conhecido, de alguém por perto, e eu sei que você vai cuidar muito bem dele. Aí ele falou assim, olha, se você me der 5 mil reais, eu parcelo os outros 5 mil, parcela de 500 reais pra você. Nossa, naquela hora, gente, meus olhos brilharam. Eu falei, jura? Ele falou, juro. Eu tenho muito apego a esse carro, eu não quero que ele vá pra uma mão desconhecida, eu quero que fique com você. E aí, eu falei, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha 5 mil reais pra dar, gente. E eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer hoje, tá? Eu peguei um dinheiro emprestado no meu trabalho. Eu conversei com a pessoa onde eu trabalho e perguntei se ela poderia. Ela falou, lógico. Aí, no outro dia, o dinheiro estava na minha conta, eu só fiz a transferência para ele de 5 mil. Mas se fosse hoje, gente, eu não faria isso, tá? Eu me organizaria primeiro, guardaria o dinheiro para depois comprar, tá? Eu não aconselho ninguém fazer isso, mas eu fiz naquele momento. Porque era a única oportunidade que eu via naquele momento de eu sair daquela situação de estar camelando para cima e para baixo com a minha filha, naquele sofrimento. E aí, gente, eu peguei esse dinheiro emprestado, fiz a transferência pra pessoa. Aí ele falou assim, olha, eu vou fazer a documentação, vou reconhecer cartório e vou mandar pra você. E você assina e reconhece cartório aí. E ele já passou o carro, gente, pro meu nome, se eu pagar, né, terminar de pagar o carro. Porque geralmente quando as pessoas compram um carro que é parcelado, só faz a transferência daquele valor, ou só faz a transferência da documentação depois que você acaba de pagar. E ele falou, não, eu já vou fazer a transferência para você. E aí ele me mandou os documentos, eu fiz a transferência. E aí ficou as parcelinhas de 500 reais para eu pagar. Gente, e naquele momento assim, eu trabalhava com muito afinco, com muita dedicação, com muita garra para conseguir pagar os 500 reais por mês. E confesso para vocês, gente, que foi rapidinho. Eu não atrasei nenhuma parcela. Eu não fiquei com nenhuma parcela atrasada, eu não fiquei com nenhuma dificuldade financeira. Eu consegui pagar tudo. E só depois que eu paguei a ele, que eu comecei a pagar lá no meu trabalho, né? Aí eu comecei a pagar também de 500 reais por mês, que eu sabia que dava os 5 mil que eu tinha pegado emprestado, tá? E o meu carro, ele é um Renault Clio, um carro bem simples, um Renault Clio modelo 2007, né? Ano 2007. Mas ele pra mim é um carro que me leva onde eu quero ir, que me traz, né? Me leva e me traz, que me dá conforto, que me dá qualidade de vida, porque ele, depois que eu tô com ele, eu consigo sair de casa às 6 horas da manhã, que antes eu saía às 4. Olha a diferença de tempo que eu economizo hoje, né? Outra questão, gente, é que as pessoas olham pra você com aquele carro e se incomodam, né? Um dia desse eu tava chegando em casa, e aí a minha casa, como eu falei pra vocês, é na ladeira. E aí eu subo a ladeira e faço retorno lá em cima no plano pra voltar pra entrar na minha garagem, né? Porque eu não consigo já chegar e brincar na garagem, porque é no meio da ladeira. E aí um dia desse eu tava chegando com a minha filha e fiz o retorno. Aí a pessoa parou, né? Me parou, começou a conversar, depois ela falou assim, amiga, mas esse carro seu, ele não tem direção hidráulica, ele ainda é manual. Leva esse carro na concessionária, dá de entrada e pega um carnezinho com um carro mais novo, com ar-condicionado e direção hidráulica. Eu falei, amiga, quem disse que eu quero um carnezinho? Gente, esses conselhos só vêm de pessoas que tá endividada, sabe? Essa pessoa, ela fez isso, ela levou o carro dela já quitado, que era um Celta, e deu de entrada lá, pegou um carnezinho, que aí vai passar acho que 3, 4 anos pagando esse carnezinho, e tá endividada até o talo, sabe, até o pescoço, mal conseguindo pagar. E aí ela dá o conselho pro outro também. Eu falei, não, amiga, me desculpa, muito obrigada pelo conselho, mas pra mim não dá. O meu carro, ele tá quitado, eu não tô devendo nenhuma parcela pra ninguém. Tá com tudo em dia, o PVA em dia, todo, não tem uma multa, ele tá perfeitinho. E para mim ele é suficiente. Para mim ele tá servindo, porque o carro para mim é um meio de transporte. Ele me leva onde eu quero ir e ele me traz. O carro para mim é uma liberdade. Então ele está servindo o propósito dele.
Eu não estou incomodada com o meu carro, muito pelo contrário, eu agradeço a Deus todos os dias. Quando eu entro no meu carro, gente, eu estou saindo de casa, eu entro no meu carro, às vezes está frio, está chovendo, e eu agradeço a Deus. Meu Deus, muito obrigado pelo meu carro, muito obrigado porque eu tenho esse meio de transporte. Eu sou grata porque eu não estou lá no frio, na chuva. Porque pra mim, gente, eu sei o quanto foi difícil, sabe, subir essa ladeira aqui, andar 15 minutos da minha casa até um ponto de ônibus com a criança no colo, 2 mochilas, chovendo no frio. Eu sei o que é isso. Então hoje eu sou muito grata a Deus por ter esse carro. Pra mim ele é importante, pra mim ele é suficiente. Eu tô feliz com ele. E lá atrás, se eu tivesse aprendizado que eu tenho hoje, eu não precisaria tomar 5 mil reais emprestado para poder dar de entrada no carro, porque eu já teria esse dinheiro guardado, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Então, lá atrás eu precisei tomar esse dinheiro emprestado, mas eu não aconselho a você fazer isso. Se você quer comprar um carro, se você tem um sonho, seja ele qual for, gente, economiza primeiro, guarda esse dinheiro e depois você realiza esse sonho. Ah, mas é pouco, mas o meu salário é pouco. Gente, a gente consegue sim. Eu sei que o nosso salário é pouco, eu sei que a gente tem dificuldades, mas se a gente priorizar, se a gente organizar direitinho, se a gente tiver foco, a gente consegue. Às vezes as pessoas falam assim, o pobre só tem alguma coisa se fizer dívida. Não é verdade. Hoje eu sei que não é verdade. Lá atrás também eu pensava assim, quando eu precisei tomar 5 mil reais emprestado para comprar o carro. Eu pensava dessa forma, mas hoje eu sei que não é verdade, porque eu estou passando por isso, tá? A gente consegue economizar todo mês, a gente consegue guardar o dinheiro pra gente realizar os sonhos que a gente tem. Outra coisa também que eu acho importante é que assim, coloca suas finanças aí na ponta do lápis, veja quanto você ganha, veja quanto você gasta, anota tudo. Depois você vem no final de cada mês olhando ali o que você gastou, onde que você pode economizar, o que você pode tirar, cortar para poder estar economizando um pouco mais. Eu sei que dá, gente. É difícil, mas dá, tá bom? Essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.